Olá, tudo bem? Hoje é dia 23 de outubro, sexta-feira, e esse vídeo é uma reflexão que eu quero fazer sobre a inclusão do tema mudança do clima no debate eleitoral americano, em particular o debate ocorrido ontem, dia 22 de outubro, entre o presidente Donald Trump e o vice-presidente Joe Biden. Então, ontem foi o segundo e último debate das eleições americanas, para as eleições americanas que estão aí batendo na porta, nesse ano tão estranho que é o ano de 2020. Na minha opinião, o debate teve 5 temas quentes, aí, 5 temas importantes. Um foi a pandemia, né, a Covid, não só a Covid em si, como o presidente Donald Trump lidou com a Covid nos Estados Unidos, também a perspectiva de uma vacina e as discussões econômicas associadas à pandemia. O segundo ponto foi acusações mútuas de corrupção, né? Então, o segundo ponto é corrupção, sem dúvida nenhuma, sempre um tema bastante relevante aí nos debates eleitorais. O terceiro ponto, política externa, em particular associações com Rússia, China e Coreia do Norte. O quarto ponto, imigração, um tema bastante quente na sociedade americana e que tem mobilizado grande parte da imprensa americana. O quinto ponto, mudança do clima. Então aqui já tem uma reflexão, né? Num debate tão acalorado, num ano difícil, né, entre dois oponentes muito distintos, como Donald Trump e Joe Biden, o tema mudança do clima, né, aparecer num debate com outros temas tão importantes, tão quentes, né, que mobilizam tanta gente, já é um indicador interessante pra gente. Enfim, falando sobre mudança do clima propriamente dita, eu divido a discussão de mudança do clima no debate ontem, talvez em 3 grandes temas, talvez em 3, né, subtemas aí do tema mudança do clima. O primeiro é regulação ambiental, o segundo é o papel da indústria do óleo e do gás, especialmente numa transição para uma economia de baixo carbono, e o terceiro é o Green New Deal, que é o que eu quero falar agora, que eu acho que tem reflexões interessantes para a gente que trabalha com sustentabilidade. Então vamos lá, regulação ambiental. O que eles estavam discutindo? Realmente uma discussão que tem aparecido aí tanto nos meios acadêmicos como na imprensa norte-americana, que é uma certa flexibilização de regulação ambiental feita pelo presidente Donald Trump. Então, esse tema apareceu também embaixo do guarda-chuva mudança do clima. O segundo tema, que foi o papel da indústria do óleo e do gás numa transição energética para o baixo carbono, existe uma discussão econômica importante, obviamente, em qualquer transição econômica, que é ganhadores e perdedores, né, indústrias, setores que vão ganhar, indústrias que vão perder com determinadas transições, e não é diferente com a indústria do óleo e do gás, então também houve um debate nesse sentido. E o terceiro ponto foi o plano do Joe Biden para a transição para uma economia de baixo carbono nos Estados Unidos. E aqui é importante a gente dar um passo para trás e entender do que o Joe Biden está falando, né? Bom, então, teve um marco nas discussões políticas americanas, que foi a publicação de um documento chamado Green New Deal, que foi elaborado principalmente com a liderança aí de uma deputada pelo estado de Nova York, chamada Alexandria Ocasio-Cortez, conhecida como AOC. Eu escrevi sobre esse documento no meu blog, eu vou colocar aqui o link se você quiser conhecer esse documento em profundidade, quer dizer, a análise que eu fiz desse documento, mas basicamente esse documento é uma carta de intenções, ele é uma carta que coloca ali muitas coisas, várias delas que nada tem a ver com o clima, e não discute nem como se atingir essas coisas, nem como obter recursos para essas coisas, é realmente um documento quase que fantasioso, assim, tudo que eu gostaria que houvesse no mundo de bom, né, incluindo alguns elementos ali de mudança do clima, mas sem uma discussão muito séria, né, econômica, de como se pode chegar ou atingir esses desejos que estão expressos ali nesse documento. Não à toa, quando ele foi publicado, ele foi duramente criticado, principalmente por pesquisadores ou por economistas, pessoas que viam ali, na verdade, não uma discussão séria, mas uma carta de intenções. O Joe Biden não foi insensível a essas críticas. E o Joe Biden fez o seguinte, ele olhou para o Green New Deal e ele fez um funilzinho, fez um recorte aí desse documento e de fato tentou propor um plano, né? Tentou colocar um pouco de metas, de objetivos e valores associados
a parte desse documento aí do Green New Deal, em particular a elementos que tratassem especificamente de clima. E era disso que ele estava falando ontem, né, no debate. O que eu gostaria de refletir aqui com vocês sobre o que aconteceu lá no debate, que eu acho que pode nos ajudar, nós que trabalhamos com mudança do clima, nós que trabalhamos em sustentabilidade, nas empresas, em outros fóruns. Eu vejo no debate ontem, né, eu vi no debate ontem exemplos de duas posturas em relação ao clima que eu vejo muito quando eu ando por aí, né, nas minhas andanças por aí, nas empresas, em outros lugares, até no governo, eu vejo isso em diferentes pessoas de diferentes maneiras. Dois arquétipos, se a gente pudesse dizer. O primeiro é do ativista climático, né? É aquele que realmente está convencido que a questão climática é uma questão muito importante, que não importa o que, não importa o custo, não importa nenhuma discussão racional, a gente precisa avançar, precisa fazer. E o outro é uma postura diametralmente oposta, que é o negacionista do clima, que é aquele que acha que não, que isso tudo é uma bobagem, que, enfim, a economia vai em primeiro lugar e que a gente... Né? Vocês conhecem, talvez, esses dois perfis. No debate ontem, obviamente, era um debate político, então a dimensão aí é política, eu nem vou entrar nessa discussão, porque não é meu objetivo, nem é a minha área de especialidade. O que eu quero é justamente o que a gente pode aprender com esses dois arquétipos quando eles conversam, né? Se você não traz nenhum documento, se você não traz um ponto de partida que seja válido, né, uma análise que seja válida, para que esses dois arquétipos, para que esses dois exemplos possam sentar e conversar e discutir sobre algo concreto, a conversa fica uma conversa que lé não junta com cré, né? É impossível quase que chegar num meio termo. E o que eu tô chamando de meio termo? É algo que seja possível de se tornar uma ação efetiva em prol do clima, né? Então aqui nós temos dois exemplos de arquétipos que ficam perdidos ali, né, com uma nuvem ideológica e que dificulta, de fato, se chegar a um consenso em relação a que ações são necessárias de serem feitas e a que custo, com que benefícios e por aí vai, né? Eu vejo isso muito por aí, porque por um lado, não adianta você falar que o clima é super importante, a coisa mais importante do mundo, mas também não trazer quais são os caminhos para se chegar lá, né? Quem serão as pessoas prejudicadas, como que a gente vai lidar com isso do ponto de vista econômico. Por outro lado, não adianta você ignorar a ciência, né? Então aí a gente tem um impasse, que é um impasse, inclusive, que a gente observa, eu tenho certeza que você que está me assistindo e trabalha com isso, observa nisso todos os dias, né? O Green New Deal não ajudou nesse sentido, ele só piorou essa conversa. Por quê? Porque ele é justamente aquilo que as pessoas que são negacionistas criticam no movimento mais ativista climático, digamos assim, que vamos solapar tudo, né? Vamos passar por cima de tudo porque a gente tem que fazer porque tem que fazer, mas não trazem propostas concretas, com números, com indicadores, com metas, né? Então, nesse caso, não funcionou como esse ponto de partida em que as pessoas podem conversar, podem dialogar, podem pensar em caminhos, né? Inclusive priorização de caminhos e projetos. O que na minha opinião, teria sido um bom exemplo de algo que poderia funcionar como este ponto de partida para a conversa? O relatório Stern. Eu não sei se você já leu o relatório Stern, mas o relatório Stern foi uma produção, né, do Sir Nicholas Stern, em parceria com a London School of Economics, encomendada pelo Tesouro Britânico, que ele foi publicado em 2006, mas ele foi um marco nas discussões econômicas sobre clima, né? Porque ali, naquele documento extenso, com bastante profundidade, se fez uma discussão de quais eram os impactos econômicos e políticos de decisões associadas ao enfrentamento da questão climática, né? Não foi a primeira vez que a economia estava se debruçando sobre a questão de clima, de maneira alguma, mas ali a discussão era bem direcionada para alimentar a sociedade com reflexões sobre trade-offs, sobre escolhas. Esse é um elemento fundamental da conversa, né? E o que é o relatório Stern? O relatório Stern é uma ferramenta que se usa na economia chamada Cost-Benefit Analysis, análise custo-benefício. O que é uma análise custo-benefício? É justamente uma análise, e aí tem toda uma literatura em cima disso, eu não vou num vídeo rápido, né, explicar isso, mas existe
essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente usa justamente para analisar trade-offs. Então, quando eu tenho uma decisão de política pública a ser enfrentada, quando eu tenho uma decisão a ser feita num projeto que pode trazer custos, mas podem trazer benefícios importantes, né? Principalmente quando envolve externalidades, que é precisamente o caso das mudanças do clima, é uma ferramenta muito importante para mediar o diálogo, para orientar uma conversa que seja efetiva. Eu senti falta disso no debate ontem, então realmente ficou uma conversa entre dois exemplos de arquétipos dialogando, mas sem algo concreto para discutir, né? Bom, tá, você tá dizendo que vai perder tantos empregos, você tá dizendo que vai ganhar tantos empregos. Vamos ver aqui se é isso, o que o número diz, o que o cálculo, o que a modelagem, quais são as limitações dessas modelagens, né? O que elas nos dizem. Então isso faltou no debate ontem, e eu acho que isso falta em muitas conversas, tanto no ambiente corporativo como em outros lugares, quando a gente vai apresentar projetos sobre sustentabilidade e projetos sobre mudança do clima, né? Eu também escrevi um pouco sobre isso no meu blog, então se você quiser ler um pouco mais sobre isso, eu vou colocar aqui o link, mas enfim, trazer modelagens, trazer documentos, trazer propostas concretas que falam de maneira honesta, aberta sobre escolhas e o que a gente ganha com uma escolha, o que a gente perde com essa mesma escolha, facilita o diálogo entre modelos mentais completamente diferentes.